Então, a gente está vendo o quê? Frações de quantidade. A gente está vendo aqui que a gente pode ter uma fração a partir da quantidade de alguma coisa, tá? Então, pega aí o seu livro de matemática, abre ele aí na página 33, que a gente vai fazer a correção do exercício 8 e do exercício 9, tá bom? Quem tiver aí com o microfone ligadinho, desligue. Você pode perguntar a hora que você quiser, tá bom? Você pode mandar perguntas no chat também, tá certo? Aí, vocês vão fazer o seguinte. Hoje comigo, nós vamos fazer as atividades das páginas 33, 34 e 35 do livro de matemática, tá bom? Errado. De vez em quando eu vou postando alguma coisa lá no nosso grupo de estudos, tá bom? Porque às vezes tem algum aluno que não consegue entrar, que não consegue entrar aqui no Google Meet, então a gente fica gravando aqui as aulinhas, tá bom? Então vamos lá. Todo mundo pegou o livro aí, abre aí na página 33, tá certo? Que agora na página 33 a gente vai fazer uma correção do exercício 8, tá bom? O 6 e o 7 a gente já fez na aula passada, agora a gente tá corrigindo aqui o exercício 8. Tá assim, ó. Uma fábrica de bonés produziu 390 peças para uma feira de roupas e acessórios. Ao final da feira, essa fábrica havia vendido 2/3 desses bonés a R$ 15 cada um. A pergunta do problema é: quantos reais a fábrica arrecadou com a venda dos bonés? Bom, primeiro de tudo, esse aqui é um problema que a gente já está vendo, já tem 3 números diferentes, não é isso? A gente tem aí o 390, a gente tem aí os 2/3 e a gente tem aí o R$ 15, não é isso? Agora a gente precisa encontrar uma maneira de calcular esse valor, certo? Então vamos aqui pensar com as nossas cabeças e vamos encontrar esse valor. Qual o primeiro número que eu tenho que colocar aqui no nosso problema? Quem sabe? Eu tenho que saber a quantidade aqui de qual número? Quem sabe? 390. 390, muito bem. Então, eu tenho que saber aqui a quantidade do 390. Então, para eu saber a quantidade do 390, eu vou pegar esse 390 aqui, ó, certo? Vai multiplicar por 2. Vou fazer o quê? Multiplicar por 2? Isso. Ou eu multiplico por 2 ou eu divido por 3. Sempre eu vou multiplicar pelo de cima e dividir pelo de baixo. Tá certo? Então, não tem problema. Se você pegar aqui o 390 e você multiplicar primeiro pelo 2 e dividir depois pelo 3, tá certo. Se você pegar o 390, dividir pelo 3 e depois multiplicar pelo 2, também tá certo. Então, eu fiz assim, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Mas se você fez o inverso, não tá errado. Vamos esperar e vamos ver o resultado, para ver se o resultado saiu mesmo, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, 390, né? Eu quero saber aqui quanto que é 2/3 de 390. Esse é o meu desafio, tá? Eu tenho que descobrir quanto é 2/3 de 390. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o 390, certo? E eu vou dividir pelo de baixo. O de baixo é o 3. Quanto será que dá 390 dividido por 3? Quem tem calculadora aí, faça a conta. 390 dividido por 3 dá quanto? Quanto é, tia? 390 dividido por 3. 130. Isso, muito bem. 130, ótimo. Agora eu vou pegar o 130 e vou multiplicar pelo de cima. Então, eu pego 130 e faço vezes 2. Quanto que dá 130 vezes 2? Quem sabe? 260. Isso, muito bem, 260. Então, eu já sei que dos 390 bonés que uma fábrica tinha produzido, esses 2/3 que ela vendeu foram 260 bonés, tá? Só que é o seguinte, o problema tá querendo saber quantos reais foram arrecadados com a venda dos bonés.
Então, eu sei que cada um desses 260 bonés foram vendidos a R$ 15. Então, eu vou pegar o 260 e vou fazer vezes 15. Quanto que dá 260 vezes 15? 3.900. Isso, muito bem. Então, eu sei que essa fábrica de bonés, ela conseguiu arrecadar aqui, ó, R$ 3.900 vendendo bonés nessa feira de acessórios, tá vendo? Eu tô. Pronto, então a gente tá aqui na página 33, no exercício 9, tá assim, ó. O Carlos gastou 3/11 do salário que recebeu na compra de uma bicicleta. Sabendo que Carlos recebe R$ 2.640 de salário, quantos reais ele pagou por essa bicicleta? Então, nossa tarefa aqui é saber quanto que é 3/11 de 2.640, tá bom? Então, eu tenho dois números, eu tenho o 3/11, que é uma fração, e tenho o 2.640, que é o valor do salário do Carlos. Então, eu vou pegar o salário do Carlos, certo? Vou colocar aqui, ó. A minha atividade hoje, o meu desafio é saber quanto que é 3/11 de 2.640, tá bom? Então, você pode tanto dividir, né, pelo de baixo primeiro, ou multiplicar pelo de cima primeiro, não tem problema, tá bom? Eu vou dividir pelo de baixo primeiro, porque eu acostumei assim, né, vocês? Então, vamos começar aqui. Então, eu vou pegar o número inteiro, meu número inteiro é o R$ 2.640, tá bom? E eu vou dividir pelo número de baixo, que é o 11, tá? 2.640 dividido por 11 dá quanto, gente? 2.240. Quanto? 240. Isso, 240, muito bem. Agora que eu peguei o 240, Polly, fica quieta. Agora que eu peguei o 240, eu vou multiplicar por 3, que é o número que está em cima. Quanto que dá 240 vezes 3? 720. 720? Isso, muito bem. 720. Então, a resposta é, na pergunta, quantos reais ele pagou pela bicicleta? Então, o Carlos pagou R$ 720 pela bicicleta, certo? Nós estamos agora na questão 10. Essa aqui é uma questão que já tem 3 funções para a gente fazer. Vocês estão vendo aí no seu livro? Tem a questão A, a questão B e a questão C. Então, o que aconteceu aqui? Aqui, nessa questão aqui, ó, da página 34, tá dizendo assim, ó, tem uma pesquisa que foi feita aonde os professores descobriram alguns hábitos de 1.500 alunos de uma escola. Então, nessa escola, que tem 1.500 alunos, 3/5 dos alunos têm aparelho celular, 9/10 dos alunos estudam em casa todos os dias e 7/12 dos alunos praticam esportes, tá? Então, a gente precisa saber o seguinte, a gente tem aqui 3 problemas envolvendo uma única medida, que é o 1.500. Então, a nossa quantidade é o 1.500, tá? Agora, a gente precisa saber desses 1.500, quantos alunos têm aparelho celular, quantos estudam em casa todos os dias e quantos praticam esporte, tá? Então, a gente tem a letra A, que vai falar sobre os alunos que têm o aparelho celular, a letra B, que vai falar sobre os alunos que estudam em casa todo dia, e a letra C, que vai falar sobre os alunos que praticam esporte. Então, são 3 problemas em um só, tá? Então, primeiro a gente vai resolver esse aqui, ó, dos alunos que têm aparelho celular. Então, o meu desafio é pegar esse 1.500, que é a minha quantidade, e descobrir quanto que é 3/5 dessa quantidade, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? O meu desafio é esse aqui, ó. Eu tenho que descobrir quanto que é 3/5 de 1.500. Tá? Então, o nosso desafio agora é descobrir quanto que é
1.500, né? Aliás, o nosso desafio é 3/5 de 1.500, né? Então, a gente pegou aqui o 1.500, dividiu por 5 e a gente teve 300, certo? Agora, a gente pega o 300 e a gente vai multiplicar por 3, que dá quanto? Calma aí. Quanto é? 300 vezes 3. 900. Isso, muito bem. 300 vezes 3 dá 900. Então, eu já sei que a quantidade de alunos que tem aparelho celular na escola, ó, é de quantos alunos? 900 alunos, tá certo? Então, a letra A nós já matamos. Matamos aqui a letra A, tá bom? Aí vocês coloquem aí, tá bom? No seu caderno, no seu livro, que a gente vai fazer agora a letra B. Não esqueçam de colocar a resposta embaixo, tá bom? Às vezes a gente esquece de colocar as respostas. Eu coloquei. Pronto. Acabei de terminar de colocar. Pode ir pra próxima. Pra próxima. Podemos ir. Ô tia, Oi? sabe onde veio o acabouço? Da onde? De um velhinho. De um velhinho? Aham. De um velhinho? Sim, Foi? todo revoltado. É, tô vendo esse acabou-se aí. Se você não falar ele em tom revoltado, não fica engraçado, né? Acabou-se! Acabou-se! Não é assim? Acabou! É aquele classificado. Pronto. Agora acabou-se a conversa, hein? Acabou-se. Agora a gente vai ver aqui, ó. Quantos alunos têm o hábito de estudar em casa diariamente? Nossa quantidade ainda é 1.500. Então, agora o meu desafio é descobrir, né? Aqui, 9/10 dos alunos, né? Eles gostam de estudar em casa todos os dias. Então, meu desafio é descobrir quanto que é 9/10 de 1.500. Como eu falei para vocês, eu costumo dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Mas se você quiser fazer o contrário, vai dar certo do mesmo jeito. Você pode multiplicar pelo de cima e dividir pelo de baixo, não tem problema. Pegue 1.500, divide pelo de baixo. 1.500 dividido por 10 é 150. Muito bem. Agora eu pego 150 e vou fazer vezes 9. Dá quanto? $1.350. 1.350? Certo, muito bem. Então agora eu já sei, na letra B, que dessa escola 1.350 alunos têm o hábito de estudar em casa todos os dias, tá? Lembrando que para quem chegou agora na aula, nós estamos na página 34, no exercício 10. Agora a gente vai responder a letra C do exercício 10, tá? A gente quer saber quantos que praticam esportes. Então, lá na escola, a gente tem 1.500 alunos e 7/12 desses alunos praticam esporte. Então, meu desafio é esse aqui, ó. Eu tenho 7/12 dos alunos e eu tenho que descobrir quanto que é 7/12 de 1.500. Lembrando que eu vou pegar o 1.500, vou dividir pelo de baixo, ou seja, vou dividir pelo 12 e o resultado eu vou multiplicar pelo 7. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar 1.500, vou dividir por 12. Dá quanto? Quanto que é 1.500 dividido por 12? 125. Muito bem. Aí eu vou pegar 125 e vou fazer vezes 7. Dá quanto? Calma aí, tia, peraí. Dá uma pausa aí, por favor.
gigante foi preciso. Vai, pode ir. Quanto que dá 125 vezes 7? 875. 865. Dá quanto? 875. 875? Vamos ver. Isso, muito bem. Então, agora a gente tem agora esse resultado aqui, ó. 875 alunos praticam esportes, tá vendo? Pronto. Aqui é o 11 da página 34 ainda, tá bom? Quero que vocês observem aqui esse exercício. Dá uma olhadinha aqui, ó. A gente tem aqui no exercício 11 o trajeto que a Laura fez. Ela percorreu da casa dela até a sorveteria, tá? São 2.400 metros o total, tá vendo? O todo é 2.400. Mas ela não andou tudo, ela tá aqui, ó, no meio do caminho ainda, tá vendo? Esse caminho aqui, ele foi dividido em pequenos pedaços. Vamos contar quantos pedaços foi dividido? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, então a gente tem o caminho de 2.400 metros dividido em 5 pedaços. Mas ela não andou esses 5 pedaços. Quantos pedaços ela andou desse caminho? 3. 3, ok. Então, a gente tem que imaginar agora como que a gente iria escrever essa fração para a gente fazer aqui o exercício da fração de quantidade. Então, pensa comigo. O total é 5. O 5 fica onde? Embaixo ou em cima na fração? Tia. Isso. Ô, tia. O 5 é o todo. Oi. Não é 6, não? Não. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas aí você tá contando as bolinhas, né? Você tá contando as bolinhas. Aqui, ó. Aqui é o ponto 0. Você conta o ponto 0? Ah, tá. Então, aqui é o ponto 0. A gente não conta o ponto 0. A gente conta o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4 e o ponto 5, certo? Então, a gente tem 5 pedacinhos. Então, quando eu coloco esse todo dividido em 5 pedaços, as partes do todo são o meu denominador. Então, fica embaixo, tá? Ela andou 1, 2, 3 pontos. Então, a quantidade que ela andou é o meu numerador, que fica em cima. Então, a gente já sabe que a gente precisa calcular 3/5 de 2.400, certo? Então, a gente tem que colocar aqui, ó, que fração indica a parte que Laura já percorreu desse trajeto. Qual é a fração que a gente vai colocar aqui? 3/5. Isso, 3/5, tá certo? Então, agora o nosso desafio é descobrir quanto que é 3/5 de 2.400, certo? Deixa eu atender aqui a pessoa que entrou aqui no Google Meet, peraí. Peraí. Então, agora, o que que você vai fazer? Você vai fazer aí o cálculo, né? De 2.400 por 3/5, certo? Você vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Ou então, multiplicar pelo de cima e dividir pelo de baixo. Então, no meu caso aqui, o que que eu fiz? Oi? Deu 480. Vamos ver, então. Eu vou pegar o 2.400 e vou dividir pelo 5, tá? E depois eu vou pegar o resultado que eu encontrei aqui dessa divisão e multiplicar pelo 3, tá bom? Então, eu vou pegar 2.400 e vou dividir por 5. Dá quanto? 480. Isso. Agora, eu pego o 480 e vou multiplicar pelo 3. Dá quanto?
1440. 1440, muito bem. Então, tá aqui onde a gente parou, né? Então, aqui, ó, eu já sei que ela andou 1440 metros, né? E ainda falta um tanto ainda para ela chegar na sorveteria. Então, eu vou pegar 2.400 e vou fazer uma conta de menos. Ou seja, o valor total, né? A minha quantidade total, menos aonde ela já chegou, a caminhada que ela já deu. E eu já sei que dá 960. Então, aqui tá perguntando quantos metros Laura ainda deve percorrer para chegar na sorveteria. Então, a Laura, ela tem que percorrer ainda, ó, 960 metros até chegar aqui na sorveteria. Ou sorveteria longe essa da casa dela, viu? Mas, rapaz, no exercício 12, da página 35 de matemática, a gente tem um desafio bem grande para vocês agora, ó. O Vitor, ele traçou um segmento de reta igual a este no caderno. Todo mundo tem régua em casa? Sim. Então, pega a sua régua agora, que você vai precisar da sua régua para fazer esse exercício aqui. Tá bom? Tá bom. Todo mundo tem régua aí nas suas coisas? E eu não trouxe, não. Eu não tenho. Eu não trouxe ou eu não tenho em casa? Então tá. Eu não. Eu Então, tenho, mas eu não tenho. Quem não tiver régua hoje não vai conseguir fazer os exercícios. Precisa de régua. Por quê? Porque a gente chama segmento de reta, ó, isso aqui é uma reta, uma linha reta, certo? Todo mundo sabe isso, não sabe? Pronto, a gente tem aqui uma reta. Só que, quando a gente chama de segmento, segmento é só um pedaço, tá? Segmento de reta, um pedaço da reta. Então, ele começa aqui, ó, vê que ele tá cortado aqui, ó, na letra A, e ele vai até a letra B. Então, segmento de reta é quando a gente tem uma reta que ela tem um início, ela tem um fim, certo? E a gente tem aqui um pedaço dessa reta, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, olha aqui, ó, use uma régua para medir o segmento que Vitor desenhou no caderno e em seguida marque esse símbolo aqui, ó, A, B e esse símbolo aqui. Isso aqui significa segmento de reta que vai da letra A até a letra B, tá bom? Marque sobre AB as frações que indicam cada ponto desse segmento. Pronto. Então, eu tenho aqui o ponto A e o ponto R. O ponto R eu vou descobrir agora onde eu vou colocar. Por quê? Porque aqui o R está dizendo que eu tenho que marcar ele em 3/8 dessa reta. E eu sei que a minha reta tem 8 centímetros. Então, eu vou pegar o 8, vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. Quanto será 3/8 de 8? 8 dividido por 8. Eu vou colocar aqui, ó. Opa, aqui. 8 dividido por 8 é igual a... 8 dividido por 8 é igual a... Ninguém sabe quanto que é 8 dividido por 8? Pronto. 8 dividido por 8 é igual a 1. Agora eu pego esse 1 aqui e eu vou fazer vezes 3. 1 vezes 3 é igual a... 3. Então, eu vou colocar um ponto R aqui em 3 centímetros. Por isso que você precisa da régua, para você calcular onde vai ser os 3 centímetros. Vai ser mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Se você pegar a sua régua e medir 3 centímetros, você vai ter aqui, ó. Certo? Marcou aí na sua reta, no seu segmento de reta, a letra R. Então, coloque a letra R aí em 3 centímetros. Então, a gente vai ver agora o ponto P. Onde é que a gente vai colocar a letra P? Percebeu que aqui a gente colocou a letra R? Agora, a gente vai ter que fazer a mesma marcação, só colocando a letra P. Então, a gente vai começar aqui, ó. Aqui está o resultado que a gente conseguiu aqui na nossa letra AR. A gente já sabe que o ponto R está marcado em 3 centímetros. Então, agora,
a gente vai descobrir aonde a gente vai marcar o ponto P, tá? Então, o nosso ponto P, ele tem que ser calculado em 1/2. Então, eu sei que meu segmento de reta, ele tem 8 centímetros, então eu tenho que achar 1/2 de 8 centímetros. Como a gente já sabe, a gente faz o quê? A gente pega aqui o 8, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 8 dividido por 2 é quanto? 4. 4. 4 vezes 1. Quanto é 4 vezes 1? 4. Ótimo. Então, eu já sei que o meu ponto P, ele vai ter que ser marcado lá nos 4 centímetros. Então, você pega a sua régua, mede lá, tá vendo aqui na reta de novo? Você tem que colocar o seu ponto P em 4 centímetros. Vai ser mais ou menos aqui, ó. Ou seja, na metade, certo? Por quê? Porque aqui eu tenho um segmento de reta de 8 centímetros. E eu sei que 4 é a metade. Então, 1/2 é a mesma coisa que metade, ok? Vamos voltar lá para vocês responderem aqui, né? A atividade. Pronto, vamos fazer agora a letra C. Bora. Então, vamos lá, ó. A letra C, deixa eu... Oh, meu Deus do céu. Cadê minha câmera? Oh, Jesus. Pronto. O próximo agora, eu tenho que descobrir agora onde eu vou colocar o ponto Q. O ponto Q, ele é 3/4 desse segmento de reta. Então, eu tenho que descobrir 3/4 de 8 centímetros. Então, eu vou lá, ó. Calcular. Meu desafio é descobrir 3/4 de 8 centímetros. Olha o microfone. Não faz isso, não. Pessoal, desliga o microfone. 8 vezes 4 é 32. Não, é dividido. É dividido. É verdade. Dividido. 8 dividido por 4 é quanto? Ó, lembre-se, eu vou dividir pelo de baixo. Muito bem, 8 dividido por 4 é 2. É 2. Agora eu pego 2 e multiplico por 3, certo? Quanto que é 2 vezes 3? 6. Muito bem. Então, o ponto Q, eu tenho que colocar aqui o ponto Q nos 6 centímetros, tá bom? Então, você tem aqui, ó, o seu segmento de reta. Você vai colocar o ponto Q mais ou menos aqui, tá bom? Ó, aqui é 6 centímetros. Aí você coloca o ponto Q aqui e coloca 3/4 embaixo, certo? Bom? Ó, com uma régua, você vai traçar um segmento de reta que comece no ponto M, termine no ponto N e que tenha 12 centímetros de comprimento, tá? Isso pode ser feito no caderno ou pode ser feito aqui, ó, nessa parte de baixo do seu livro, não tem problema, tá? Porque eu não sei quanto que vai caber aqui, 12 centímetros, né? Tenta fazer aqui, ó, aqui embaixo eu acho que vai caber 12 centímetros. O meu eu fiz aqui, ó, nessa área, mas é ilustrativo, é representativo. Faça aqui, ó, pegue a sua régua, coloque aqui no livro, e você vai medir 12 centímetros, tá? E vai fazer um ponto M e um ponto N. Como assim, tia? Assim, ó. Pega a sua régua, tá vendo? Você vai contar do número 0 até o número 12, tá vendo? Do número 0 até o número 12. Todo mundo tem uma régua aí. Quem tiver régua, pegue a régua. Quem não tiver régua, faça de conta, né? Que tem uma régua. Aí você vai medir do ponto 0 até o ponto 12. E você vai traçar uma linha reta. Você vai fazer assim, tá? Aí aqui você vai colocar o ponto M e aqui você vai colocar o ponto N, tá bom? Faça desse jeito que tá aqui, ó. Ô tio, eu apertei o botão que eu saí sem querer. Não tem problema. Certo? Então você pega aí a sua régua e trace uma linha reta. Aí você vai colocar aqui, ó, o ponto M e o ponto N. O ponto M é o ponto 0. O ponto N é o ponto 12. Certo?
Agora aqui, ó, na letra A tá assim, ó. Você vai colocar a letra A, certo? Que vai corresponder à metade de MN. Eu tenho aqui 12. Qual a metade de 12? 6. Isso. Então aqui, ó, você vai procurar achar aqui o número 6 e aqui você vai colocar o ponto A, porque a gente sabe que 6 é a metade de 12. Então todo mundo pega aí o ponto 6, né, o número 6, e você vai procurar aí o ponto A. Tá vendo, ó? Você vai marcar aqui, ó, aqui é o ponto A, porque ele corresponde à metade de MN. MN é 12. Então o ponto A, ele corresponde à metade. Tudo bem até aqui? Sim. Belezinha. Então, agora a gente vai para a instrução da letra B. Ó, a letra B, ela tá dizendo que a gente tem que achar 1/4 de MN, certo? Então, eu pego o 12, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 12 dividido por 4... Isso, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1... 3. Então, eu sei que a letra B vai estar aqui, ó, no número 3. Então, você vai marcar aqui o ponto B no número 3, certo? Então, pega aí sua régua, coloca aí em 3 centímetros e mede aí o ponto B. O ponto B, ele tem que estar em 3 centímetros, porque corresponde a 1/4 da linha toda de 12 centímetros. Então, eu já sei que 1/4 de 12 centímetros é 3 centímetros, certo? Agora a gente vai para o ponto C. O ponto C está pedindo para você procurar 3/4 da linha MN, né? Do segmento de reta MN. Então, eu tenho que descobrir quanto é 3/4 do segmento de reta MN. Eu sei que MN tem 12, tá aqui. Eu vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 12 dividido por 4... Que, tia? Eu tenho 12 centímetros e eu preciso achar 3/4 desses 12 centímetros. Eu vou pegar o 12, vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. Quanto que é 12 dividido por 4? 3. 3. 3 vezes 3... 9. 9. Então, o meu ponto C, ele tem que estar aqui, ó, no 9, certo? Em 9 centímetros. Então, eu sei que 3/4 de 12 é 9. Então, eu vou colocar aqui, ó, o meu ponto C, ele está em 9 centímetros. Todo mundo tá fazendo isso? Sim. Beleza. Sim. Sim, tia. Agora, a gente vai procurar aqui, ó, a instrução da letra D, tá? Letra D. A letra D, ela corresponde a 1/6 da reta MN, aliás, do segmento de reta MN, que é 12 centímetros. Tá aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 12, vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 12 dividido por 6 é quanto? É 2, tia. Isso. 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Então, o meu ponto D, ele vai estar aqui no 2. Por quê? Porque 1/6 de 12 é igual a 2. Então, eu vou colocar aqui, ó. O meu ponto D, ele está aqui, ó, próximo do 2 centímetros. Certo? Todo mundo tá conseguindo marcar isso aqui? Sim. Agora, a gente vai fazer a última, que é a letra E. Eu tenho que colocar o ponto E em 2/3 de 12 centímetros. Certo? Quanto será que é 2/3 de 12 centímetros? Então, eu vou pegar o 12, vou dividir pelo de baixo, que é o 3, e multiplicar pelo de cima, que é o 2. Então, eu tenho 12
dividido por 3 é quanto? 12 dividido por 3. 4. 4, muito bem. 4 vezes 2, 8. 8. Então, o meu ponto vai ficar aqui, ó, no número 8. Por quê? Porque 2 terços de 12 é igual a 8. Então, eu vou colocar aqui, ó. Certo? Então, a sua reta, ou melhor, o seu segmento de reta, ele tem que ter essas marcações, tá? A letra D, o ponto D vai estar marcado em 2 centímetros. O ponto B marcado em 3 centímetros. O ponto A marcado em 6 centímetros. O ponto E marcado em 8 centímetros. O ponto C marcado em 9 centímetros. Certo?